portanto, 21 pastas das 37 que serão responsáveis por comandar o governo Lula a partir do ano que vem. Por que eu estou destacando esse número um pouco menor? Significa que nos últimos instantes, uma das indicações, como a gente fala no bom jargão popular, subiu no telhado. A gente aqui já havia trazido a possibilidade, inclusive com a apuração da Priscila Asbeck, que o nome do planejamento não daria por enquanto mais certo, mas ainda existem negociações. Quem seria a pessoa que assumiria e com quem o governo está conversando, Priscila? Pois é, mais cedo me falaram que o André Lara Rezende tinha recusado o planejamento, agora disseram também que já há esperança, então essa é a pasta que está embolada, né? Ou como que você falou, Jairo? Subiu no telhado. Subiu no telhado, exatamente. Então esse seria o ministério que ficou para depois, ainda há uma negociação ali a ser feita e como eu disse antes, o que é feito de avaliação é que ficou muito caro o custo de trazer um nome mais técnico para o planejamento, como era esperado. O Leandro também falou sobre isso, casa com um pouco do que eu tenho apurado, que o nome político ficaria para a Fazenda e teria um nome mais técnico no planejamento, justamente para ter ali um equilíbrio de forças entre a política e um nome mais técnico, né? Entre uma gestão mais à esquerda e mais à direita. Inclusive, outros nomes já haviam sido cotados para o Ministério do Planejamento. O nome que estava mais quente agora era de André Lara Rezende, que foi um dos pais do Plano Real. Parece que é essa negociação que está trazendo esse atraso aí na indicação dessa 17ª pasta que seria indicada hoje, não está mais sendo indicada. E aí, só para completar aqui, falando do ponto de vista da economia, os nomes vieram dentro do esperado e isso está trazendo um alívio, inclusive, para os ativos. O dólar está aprofundando as quedas, então está com uma queda de 0,8% aos R$ 5,16. E a Bolsa, que chegou a cair hoje, está com uma alta de 0,47%, está subindo bastante aos quase 108 mil pontos. Bem, são muitas as indicações, são 16 nomes. Lula havia falado sobre a possibilidade da indicação de mais mulheres, que havia sido cobrado sobre representatividade. Quando a gente vê essas imagens recuperadas do palco, o que a gente identifica? A indicação de 6 mulheres, 3 negros, um indígena, o ministro Wellington Dias. 3 negros, Aniele Franco, Silvio Almeida e também Margarete Menezes, e 6 mulheres que nós vamos destrinchando aqui ao longo da nossa conversa. Para você, Leandro, das indicações, o bom trabalho de apuração, ele indica que estava tudo certo, mas teve algum que te chamou a atenção desses 16 nomes anunciados hoje? Olha, Jairo, primeiro, né, destacar o nosso trabalho aqui, nós três, né, mas da turma toda que gabaritamos, né? Nenhuma apuração que trouxemos ao longo do dia hoje, e nos últimos dias também, né, toda a nossa equipe acertou aí os nomes que estão, de fato, agora no Ministério do Lula, né? É assim que a gente trabalha. E agora, de destaque, né, eu acho que o Márcio França, eu vou destacar. Por que eu vou destacar o Márcio França, Jairo? Ele é ex-governador do estado de São Paulo. Ele queria ser candidato ao governo, depois de um acordo ali difícil com o Fernando Haddad, conseguiu uma vaga para disputar o Senado, teve chances de ganhar a eleição, mas quando as urnas foram apuradas, perdeu de muito para o Marcos Pontes, né? Então foi um dos derrotados da eleição de 2022 e foi escalado para trabalhar no Ministério das Cidades, na transição na área de cidades. E também ele começou a falar um pouco como possível ministro. Ele próprio, Márcio França, começou a falar sobre Minha Casa Minha Vida. Eu lembro de um momento, inclusive, de uma fala dele ali na entrada do CCBB, em que ele fala bastante sobre os desafios dessa área, os desafios desse ministério. Lembrando, o Ministério das Cidades não teve seu ocupante anunciado ainda e o Márcio França, né, que sonhou alto, acabou sendo colocado aí nesse ministério que também é muito importante, de portos e aeroportos. E aí vai caber a estrutura que o governo Lula vai montar de quais serão as atribuições desse ministério que vai ter o Márcio França ali como ocupante. Mais que isso, né, o Geraldo Alckmin, Márcio França, Flávio Dino são ministros do PSB, um partido que tem ali uma bancada reduzida de 14 deputados, mas consegue
consegue aí 3 ministérios, né? Então, desses todos que a gente já tem indicados, 3 são do PSB. A gente tem, claro, uma maioria para o PT, natural, o partido é o partido do presidente da República, mas o PSB aí contemplado, no fim das contas, com 3 ministérios. O Geraldo Alckmin, na Indústria e Comércio, o do Márcio França, Portos e Aeroportos, e o que já tinha sido anunciado há mais tempo, Flávio Dino, na Justiça. Quando a gente fala de quem tem tem carreira político-partidária, a gente conta 3 ministérios para o PSB, 6 por enquanto para o PT e 1 para o PCdoB, de acordo com os levantamentos que nós temos aqui, dos currículos dos futuros ministros. É claro que outros já participaram de governos anteriores, participavam da estrutura da máquina pública de alguma forma, boa parte deles, mas aqueles que têm carreira político-partidária, que foram deputados, ministros, governadores, enfim. O cálculo é esse: PSB 3, PT 6, PCdoB 1. Priscila Asbeck. Eu queria trazer só mais uma apuração do Guilherme Mello na Secretaria de Política Econômica. Estão confirmando, então, que ele deve ser o indicado ali dentro da equipe do Fernando Haddad. Deve ser, então, um nome importante. Ele já era um nome muito cotado, ele coordenou a campanha de Lula na parte econômica, inclusive esteve aqui com a gente representando os representantes que estavam ali liderando os programas econômicos dos candidatos. Ele, que é um economista considerado jovem, da ala jovem ali do PT, que tem ali uma influência, foi da Unicamp, tem uma influência ali de ideias um pouco mais heterodoxas, mas não daquela ala mais ideológica do PT, como, por exemplo, de Aloysio Mercadante. Então, é um nome que é bem visto ali, inclusive, entre participantes do mercado. Ele deve, então, estar ali entre os braços direitos de Haddad dentro da Secretaria de Política Econômica. Um outro ponto também que o pessoal está destacando é a ausência de Simone Tebet e de Marina Silva, que é aquela ausência que faz barulho, né? Então, não estavam presentes entre os ministros que foram indicados, e ainda tem ali toda uma especulação sobre qual cargo que Simone Tebet poderia ocupar. O Leandro trouxe mais cedo uma apuração também sobre isso. Só para finalizar e jogar a bola para ele, eu estava conversando também com o Adriano Laureano, que é da Prospectiva, e ele fez uma análise sobre os nomes, né, e como que ele encaixa ali as peças. Ele falou de 3 pontos. Ele falou que parece que as indicações estão sendo feitas em fases. Então, Lula indicou ministérios prioritários do ponto de vista institucional. Primeiro, Justiça, Defesa, Ministério de MRE, que agora eu estou... Ministério de Relações Exteriores, isso, Mauro Vieira. E relevantes para a negociação da PEC da transição, que são Fazenda e Casa Civil. Aí o segundo ponto, que hoje indicou o restante dos ministros do PT e os de nomes que estavam desde o primeiro turno da coligação de Lula: Márcio França e Alckmin do PSB, Aniele, mais ligada ao PSOL, e Luciana Santos do PCdoB. E o terceiro ponto que ele destaca é que a próxima fase dos 13 ministros restantes deve ser focada nos partidos da coalizão que Lula busca formar no Congresso. Então podemos esperar ministros do MDB, União Brasil, PP, etc., conforme o Leandro também já tinha falado, de ministros do União Brasil. Bem, nós vamos fazer uma pequena pausa agora aqui no live, lembrando que durante essa fala, Lula disse o seguinte: eu vou passar o Natal em São Paulo e na terça-feira espero estar com a lista pronta. A gente volta daqui a pouco a falar sobre os ministros anunciados por Lula e os nomes que ainda virão em breve.